Olá, seja bem-vindo ao Pedra Angular. O meu nome é Miguel, do Centro de Educação Alameda, e nessa semana nós vamos responder a seguinte pergunta: o que significa ser mais do que vencedor? E para tal questionamento nós vamos utilizar um texto bíblico, Romanos capítulo 8, no versículo 37, em que o apóstolo Paulo diz: em todas estas coisas somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Dessa forma, nós vamos recorrer ao próprio texto bíblico escrito pelo apóstolo Paulo para respondermos essa questão: o que significa ser mais do que vencedor? Essa frase, esse versículo bíblico, é uma verdade na vida de todo cristão. Eu e você somos mais do que vencedores. E essa palavra, ela enche o nosso coração de júbilo. Quando nós estamos bem, estamos em paz, saindo de uma vitória, então nós podemos olhar para o céu e dizer: Senhor, muito obrigado, eu sou mais do que um vencedor. Talvez você já tenha declarado essa verdade. Em tempos de bonança, quando tudo vai bem, quando nosso coração está cheio de alegria e nós percebemos que Deus é conosco, porque vencemos uma batalha, nós então olhamos para Ele e dizemos: Senhor, muito obrigado, eu sou mais do que vencedor. Eu quero de antemão te dizer que não há nenhum problema em louvar e glorificar o nome do Senhor. Até porque, se nós observarmos, por exemplo, o salmista, ele em vários momentos vai falar a respeito disso. Louvem o Senhor, louvai ao Senhor. E em muitos dos salmos nós vamos ver isso. No Salmo 150, no Salmo 145, 138, vários salmos então vão falar a respeito disso. Mas a questão, meus amigos, meus irmãos, é que a realidade apresentada pelo apóstolo Paulo nesse versículo, ela é um pouco diferente do que simplesmente uma declaração de vitória, do que simplesmente uma demonstração de júbilo e de louvor ao nome do Senhor. Então, dessa forma, nós vamos analisar aqui de maneira dinâmica o que o capítulo 8 da carta aos Romanos vai nos ensinar. Veja só, lá no versículo 6 do mesmo capítulo 8, Paulo escreve que a mentalidade do Espírito é vida e paz. Paulo, então, começa o capítulo 8 falando a respeito da vida no Espírito de Deus, e ele vai dizer então que o Espírito Santo é vida e paz. Na sequência, no versículo 18, o apóstolo Paulo vai dizer que os sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. E ele está aqui falando a respeito de vida eterna. No mesmo capítulo 8, no versículo 28, o apóstolo Paulo vai afirmar que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Um pouco adiante, no versículo 31, o apóstolo Paulo vai escrever: se Deus é por nós, quem será contra nós? E no versículo 35 ele vai dizer que nada pode nos separar do amor de Deus. E ele vai falar que nem a tribulação, nem a angústia, nem a perseguição, nem a fome, nem a nudez, nem o perigo, nem a espada, nada poderia afastá-lo do amor de Deus. E por fim, no versículo 37, então, ele conclui dizendo: em todas estas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Meus amigos, meus irmãos, parafraseando o apóstolo Paulo, nós precisamos estar convencidos de que nem a vida, nem a morte, nem os anjos, nem os demônios, nem o tempo presente, nem o porvir, nem nenhuma outra criatura pode nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Aprendemos aqui com o apóstolo Paulo uma sublime lição. Eu e você somos mais do que vencedores. Ainda que tudo dê errado, ainda que tudo pareça ter saído do controle, ainda que a nossa vida pareça estar de ponta cabeça, eu e você podemos encontrar forças e perspectiva para nos levantarmos, para sacudirmos a poeira e para recomeçarmos. Deus
Ele continuará nos dando força, independente das circunstâncias. O que significa ser mais do que vencedor? Significa ter a sua confiança aos pés da cruz. É isso que aprendemos com o apóstolo Paulo. Apesar de usarmos essa verdade nos momentos de vitória, essa verdade precisa ser aplicada em todo o tempo. E nós aprendemos com o apóstolo Paulo que ser mais do que vencedor é estar unidos com Cristo, é estar prostrado aos pés da cruz, entendendo que independente do mundo ao nosso redor, nós podemos sim confiar no nosso Deus, naquele que nos amou primeiro, e dizer a Ele: eu sou mais do que vencedor. Nesses tempos difíceis que vivemos, eu e você precisamos compreender essa verdade, nos apropriarmos disso e olharmos para o céu e louvarmos a Deus, porque eu e você somos mais do que vencedores por causa daquele que nos amou, o nosso Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, deixe o seu comentário. Se você tem alguma sugestão, alguma crítica, alguma pergunta, entre em contato conosco pelo ensino@alameda.org.br. Deus te abençoe e até o nosso próximo Pedra Angular.